possa operar, Senhor, a libertação na vida das pessoas, salvar, Senhor, aqueles que vieram nesta noite, ó Deus, buscando de Ti, ó Pai, uma solução, que o Senhor é poderoso, ó Pai, para continuar trabalhando, manifestando a Tua glória, o Teu poder, ó Pai, na vida de cada um que está presente neste local. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Glória. Nós vamos ouvir os nossos grupos que estarão tocando ao Senhor.
Imagine você andando pelas ruas de ouro e de cristal, como nunca viu igual. Eu queria estar, se eu pudesse estar, não queria voltar, só pra ver o seu nem na frente do Pai, só cantando assim, Santo, Santo é o Senhor, para sempre cantaria. Imagine você num corpo transformado. Imagine você falando com Abraão, Isaac e Jacó, estaremos juntos lá. Imagine você recebendo uma coroa. Imagine você cantando no coral, com um hino sem igual, com um hino triunfal. Eu queria estar lá, se eu pudesse estar lá, não queria voltar, só pra ver o seu rei, nem na frente do Pai, só cantando assim, Santo, Santo é o Senhor, para sempre cantarei. Eu queria estar, se eu pudesse estar lá, não queria voltar, só pra ver o seu rei, nem na frente do Pai, só cantando assim, Santo, Santo é o Senhor, para sempre cantaria. Pra sempre cantarei, pra sempre cantarei. Senhor, a tua igreja, Senhor, quer te ver face a face. Oh, queremos te cantar aí neste lugar de glória. Queremos orar sobre isso. És tu, Senhor, só tu és o nosso Rei dos Reis. Glória a Deus. Meus irmãos, queremos fazer a nossa apresentação. Está conosco nessa noite o nosso provedor, pastor Adriano, da sede, muito. Está também, irmãos, Levi, vivendo ali o ar livre na casa do irmão, e ele prometeu estar aqui, palavra, e ele está aqui conosco. Deus te abençoe, ele é muito feliz em ver o Senhor aqui. Os irmãos querem saudá-los com bem-vindo, digam comigo amém. Deus abençoe. Glória a Deus. Meus irmãos, nós vamos fazer mais uma oração, agradecendo pelos louvores, que eu creio com certeza chegou lá no trono do céu. Vamos de pé
Depois estaremos ouvindo aqui alguma das nossas irmãos de um culto assim, sobre missões. E creio que deixaremos ter um tempo maior para a palavra de Deus. Quero convidar aqui o irmão Ismael. Agradeço a Deus por esse período de louvores. A paz do Senhor, irmãos. Querido Deus e Pai Celestial. Neste momento, Senhor, eu estou na sua presença, agradecendo pela sua bondade, pelo seu amor, pela sua misericórdia. Deus Todo-Poderoso, é muito maravilhoso estar em um lugar como este, ouvindo o Senhor, como o Senhor é tão precioso para falar conosco. Jesus, eu te adoro por esta oportunidade tão gloriosa, que no profundo da alma, do coração, o Senhor me mexe. E é isso, Senhor, que é importante reunir-se na presença de um Deus vivo, um Deus poderoso, um Deus glorioso que merece ser honrado e glorificado. Pai Santo e Eterno, é no nome desse Jesus, que tão maravilhoso é, que deu-nos esta oportunidade de estar na sua presença nesta noite, para te exaltar e te glorificar. Deus amado e santo, poderoso, num dia como este, Senhor, tão sublime, aonde nós já temos escutado o Senhor falar através da música, através do hino cantado, Deus poderoso, continua nos guardando, nos dando, Senhor, em nosso coração a paz. O nosso coração, Senhor, treme diante de Ti. E confiamos na Sua palavra, no Seu santo amor. Pai Santo e Eterno, Deus de misericórdia, o Senhor tem dado graça a todos aqueles que adentraram por estas portas, às vezes com a necessidade de ouvir. Maravilhoso é o Teu nome, por isso estamos felizes na Sua presença. Deus fiel, guarde cada um debaixo da Sua graça, do Seu santo amor. Fale conosco, Senhor, continua nos abençoando pela Sua bondade gloriosa. Nós te adoramos, agradecido por tudo, Pai, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Meus irmãos, nós vamos ouvir a irmã Nícia. É uma das empenhadas nesse trabalho também de missão. Depois a irmã Fernanda também, né, falando alguma coisa acerca deste assunto tão importante. Saúde a igreja com a paz do Senhor. Graças a Deus, né, por essa oportunidade de aqui estarmos na presença do nosso Deus. Hoje já passamos um dia, né, envolvidos na obra do Senhor, né, desde pela manhã, né, na nossa escola bíblica, e também depois tivemos ali o culto ar livre, evangelizando, e hoje aqui nós estamos, agora à noite estamos aqui, né, para juntos ouvir a palavra de Deus. E sabemos que é muito gratificante, irmãos, quando nós saímos fazer a obra do Senhor. É muito bom. Às vezes nós ficamos esperando oportunidades, né? E às vezes perdemos a oportunidade de evangelizar o nosso vizinho, alguém que você encontra na rua. Às vezes não precisa você ir muito longe para evangelizar. E é motivo de nós estarmos alegres com mais esse culto de missões, né? Que aqui estamos, né, realizando neste mês, após o trimestre, todos os finais de trimestre estamos aqui com este culto. E o Senhor tem abençoado. E assim que o Senhor, a igreja cresce, evangelizando, ganhando alma, falando de Jesus. Às vezes você fala, eu entreguei um folheto, não me deram atenção, não vi ninguém que eu evangelizei, mas saiba que o Senhor, na hora certa, Ele vai agir e vai trabalhar nos corações. Eu estou muito feliz
e agradecendo ao meu Deus por tudo que Ele tem feito por nós. Eu quero ler aqui no livro de Marcos 16, que diz assim, aliás, perdão aí, irmãos, eu leio. Marcos 16, versículo 15. Ele disse-lhe, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer não será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem em meu nome, expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberdes alguma coisa mortífera, não disparará, não porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Vamos ler todo o capítulo aqui. Ora, o Senhor, depois de lhe ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, lhe tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando as suas palavras com os sinais que seguiram. Amém. Aqui é a palavra do Senhor que nos diz que Ele está conosco e através do nosso Deus o poder está sobre as nossas mãos. Amém, irmãos? Que Deus continue abençoando as nossas vidas, toda a igreja, né? E que possamos continuar firmes, irmãos, evangelizando com alegria. Eu fico muito feliz de ver ali o irmão Levi ali, né? A gente já teve um evangelismo com o departamento infantil, que a gente evangelizou, a gente conversou bastante com ele, e ele falou, vamos estar lá. E hoje a gente, olha, o culto foi bem em frente à casa dele, e ele ali ouviu a palavra novamente. Eu falei, irmão, eu prometi que eu estava lá e eu não fui, mas hoje eu vou. E hoje ele está aqui juntamente conosco, nos alegrando na presença do Senhor. Que o Senhor continue abençoando a vida do Senhor. Continue firme, porque o Senhor está voltando para buscar a sua igreja na face da terra. Então não é momento de nós cruzar os nossos braços e descansar, não, irmãos. Nós temos que prosseguir avante, que o Senhor é conosco. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Aleluia. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Estamos bastante felizes também por mais esta oportunidade que o Senhor nos concede no dia de hoje. Não esperava ter oportunidade hoje, mas o Senhor sabe de todas as coisas, né? Estou bastante feliz também de ver ali o irmão Levi, que atendeu prontamente o nosso convite. Uma bênção. É um dia bastante cansativo, né? Desde o ensaio da orquestra, depois escola dominical, ensaio coral. Aí quando chega a noite dá aquela canseira, né? Mas vale a pena, irmãos. Vale a pena. Só de eu chegar aqui, eu ver o irmão Levi ali, eu falei, Jesus, valeu a pena. Valeu a pena, porque não foi em vão o nosso trabalho, né? Eu quero deixar aqui para a meditação de toda a igreja, Romanos capítulo 10, versículo 11, que diz assim, porque a Escritura diz, todo aquele que crê não será confundido, porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque o mesmo é o Senhor para todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Amém? Que Deus abençoe o nome da igreja em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. As crianças têm uma apresentação, isso? Vamos ouvir as crianças para fazer uma apresentação. Aleluia. Os nossos missionarinhos, né? São missionarinhos. Aleluia. Aleluia.
Deus bom. Deus fiel. A paz do Senhor, irmãos. Amém. Vou ler aqui Lucas, capítulo 5, versículo 10. É de igual modo também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão, e disse Jesus a Simão: não temas, e agora em diante será pescador de homens. Aleluia. Deus que abençoe os nossos cordeirinhos. Meus irmãos, nós vamos ouvir, eu não sei se a dupla água pode louvar a Deus, pode, irmãos? Pode? As irmãs vão louvar o Senhor com ele. Enquanto elas louvam, nós já vamos contribuir com a obra de Deus. Se há entre nós alguma pessoa que não é ainda evangélico, senão constrangido a dar oferta. Se eu quiser, faça de livre espontânea vontade. Aqui não se toma nada de ninguém. É de tudo por fé e por amor à obra de Deus. Quando os encarnos são a obra de Deus, seguidas as irmãs serão a obra de Deus.
Saudamos a igreja com a paz do Senhor Jesus. Graças a Deus, né, irmãos? Vamos louvar a Deus. Este hino maravilhoso. Eu te chamei. Amém? Eu te chamei para curar almas feridas. Eu te formei e projetei a tua vida. Entre milhões eu te escolhi antes do ventre para cumprir o chamado na terra e ser diferente. Sei que não é fácil seguir este caminho, mas tem algumas coisas tenho que aprender e suportar os espíritos. E se faltar forças pra prosseguir, não se esqueça que eu estou aqui, te renovando, te dando estratégias para não desistir. Faz a minha obra que eu cuido de você. Faz a minha obra que nada vai te faltar. Faz a minha obra que eu vou te socorrer. Estarei contigo, seja em terra, céu, mar. Faz a minha obra e vai onde eu te mandar. Faz a minha obra e eu cuido dos sonhos teus. Tenho recompensa em minhas mãos para te dar. Eu sou teu não se esqueça que eu estou aqui, te renovando, te dando estratégia para não desistir. Faz a minha obra que eu cuido de você. Faz a minha obra que nada vai te faltar. Faz a minha obra que eu vou te socorrer. Estarei contigo, seja em terra, céu, mar. Faz a minha obra e vai onde eu te mandar. Faz a minha obra, Jesus, Deus. Tenho recompensa em minhas mãos para te dar. Eu sou teu Deus. Faz a minha obra que eu cuido de você. Faz a minha obra que nada vai te faltar. Faz a minha obra que eu vou te socorrer. Estarei contigo, seja em terra, céu, mar. Faz a minha obra e vai onde eu te mandar. Faz a minha obra e eu cuido dos sonhos teus. Tenho recompensa em minhas mãos para te dar. Eu sou teu Deus. Tenho recompensa em minhas mãos para te dar. Eu sou teu Deus. Tenho recompensa
minha obra, que eu cuido de você. Às vezes a gente espera aqui nessa terra, na igreja, recompensa nessa terra. Mas Deus tem algo muito melhor para nós. A maior recompensa é ganhar a vida eterna. Amém? Amém, Jesus. Glória a Deus. Deus abençoe todos os irmãos, bondosamente contribuiu com a obra de Deus. Meus irmãos, eu quero deixar aqui os nossos avisos. Amanhã, não sei, 5 de oração. Trabalho com 5 de oração. Vai sair amanhã? Jardim Califórnia. Isso, tá bom. As irmãs estarão do Jardim Califórnia. Na quarta-feira, o nosso grande culto. Sexta-feira, aquele culto de ensino maravilhoso, você não pode perder. A gente sempre faz uma live aqui na sexta-feira, mas é bom que você esteja aqui para o ensino da palavra de Deus. Próximo sábado nós temos reunião de obreiro na nossa sede, né? E também batismo nas águas, culto de Santa Ceia. Se houver algum novo convertido que queira se tornar membro do corpo de Cristo, nos procure daqui até a sexta-feira. E também no próximo domingo nós vamos iniciar mais um trimestre da Escola Bíblica Dominical. Você que ainda não é matriculado, matricule-se na Escola Bíblica. Mas pastor, eu não quero me matricular porque eu não posso vir todos os dias. Mas venha assim mesmo, né? Venha se matricular mesmo. Depois você vai ver que é tão bom que você vai ver. Você vai acabar se matriculando. A nossa escola aqui está uma bênção. Uma bênção. Mas está faltando você ainda, né? E você que é matriculado, não falte, irmão. Estejam aqui. Não é? Hoje nós tivemos aí alguns que não faltaram nenhuma vez, receberam um presentinho, né? E os que não receberam um presentinho, teve um prêmio de consolação, tiram uma foto deles, foi. Então, mas venham todos para a escola bíblica dominical. Porque a escola bíblica não é para um grupo de privilegiados, é para toda a igreja. Para toda a igreja. Então, venham participar conosco. É uma bênção, mas precisa melhorar mais ainda, não é? Existe um negócio que é um ditado que diz: se melhorar a estrada. Não, se melhorar, melhora mesmo. Mas, estraga não, não estraga não, né? Não estraga não. Melhorar, melhora mesmo, né? Então, venha para a escola bíblica dominical. Hoje quero admirar, às vezes com frio, chovendo, as nossas crianças estão com peso ali, né? E às vezes o adulto, né? Em casa dormindo, descansando. Irmão, tem um versículo da Bíblia que diz assim: levantai e andai, porque não é aqui o vosso descanso, não. Não é assim? O nosso descanso é lá. Então, vamos fazer a obra de Deus. Teve um culto na casa do Bom assim, né? Nem todos foram, mas os que foram ali, Deus abençoou, né? E Deus ali falar de Jesus, o pastor deu pela palavra do céu lá, foi muito bom, muito bom. Então, e no próximo, pelo menos um culto ar livre por mês seria muito bom, né? Seria muito bom. Então, não tem nós para falar aqui de missão, sim. Missão começa dentro da sua casa. Nossa, sabia? Tem lá um filho, um marido, alguém que não é crente, começa a pregar dentro de casa dentro. Tem um vizinho, né? Que não é crente, pregue para ele, né? Comece a fazer a obra, né? E há muitas maneiras de fazer missões, né? Contribuindo, orando, várias formas de fazer missão. Nós vamos, irmãos, ficarmos de pé, vamos orar a Deus, mas eu quero ler um versículo da palavra de Deus e vamos ouvir o pastor, que vai nos trazer a palavra de Deus. Ele vai pregar, vai orar, vai fazer tudo aquilo que
que o Senhor colocou no seu coração. No capítulo 10 de Atos dos Apóstolos, vamos ficar de pé já? Eu quero parafrasear aqui no irmão André. Versículo 33, capítulo 10. E logo mandei chamar-te, pastor Adriano. Bem fizestes em vir. Agora, pois, estamos todos presentes diante de Deus para ouvir tudo quanto por Deus te é mandado. Vamos orar. Nosso patriarca, irmão João de Deus, orando pelo pregador. Glória a Deus. A paz do Senhor, igreja. Amém. Graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Maravilhoso e eterno Deus. Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, em cuja presença nós estamos aqui, meu Pai, nesse santuário onde estamos adorando o Teu nome, na beleza da Tua santidade. Somos gratos, meu Deus, por tudo que já aconteceu, pelos louvores, meu Deus amado. Ó Pai, nós cremos que Tu tem recebido no trono da glória os louvores de cada um. Agora, meu Pai, o Teu servo, o Teu ungido, vai nos trazer a Tua santa palavra. E nós pedimos, meu Pai, que fale aos nossos corações, pois nós precisamos ouvir a Tua santa e gloriosa palavra. Abençoa aquele que, porventura, ainda não aceitaram a Ti como Salvador. Que nesta noite, meu Pai, possa ser cheio da Tua graça. Ó, meu Pai, porque Tu disseste: vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Abençoa, Senhor, a cada um. Deus maravilhoso e santo, em nome de Jesus, nós te pedimos e já te agradecemos. Amém. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Podem tomar assento. Quero agradecer a Deus por essa oportunidade de estar aqui nesta congregação. Agradecer ao pastor Emanuel pela confiança. Deus abençoe, pastor. Eu acho que é a minha primeira vez aqui nessa congregação. E agradecer a irmã Joyce, que foi a ponte para que eu pudesse... Cadê a irmã Joyce? Deus abençoe, irmã, que foi a ponte para que eu pudesse estar aqui nessa noite. Muito obrigado, meu irmão. Agradecer os obreiros ali na recepção, que foram me receber do outro lado da rua, irmãos. Deus abençoe os irmãos aí que estão sempre atentos. Meus irmãos, irmão Cleide, Deus abençoe, Cleide de companheira e de projeto Barnabé. Estamos já desde 2012, projeto Barnabé, junto com o pastor Paulo, o pastor Jorge. Tem mais algumas irmãs que participaram do ano passado, né? Ali no Tapetininha. Deus abençoe a vida de vocês. Meus irmãos, você deve estar perguntando: pastor Adriano, quem é? Irmãos, eu estou envolvido na obra missionária desde 2012, irmãos. Quando o pastor Paulo veio da Argentina, passou por Araçoiaba, onde eu moro, dirigiu a igreja ali por quase 8 anos. E desde então tenho acompanhado o pastor Paulo em viagens missionárias a outros países, tribos indígenas, e de lá para cá Deus tem cada vez mais alimentado mais o meu coração sobre a temática de missões. E hoje eu quero trazer para nós um pensamento. É um culto de missões, então nós vamos falar de missões. Então não se incomode com essa palavra um pouco mais calma, para que você possa entender tudo aquilo que o Espírito Santo colocou em meu coração, para que pudesse transmitir a todos nós, começando por mim, tá? Porque, primeiramente, o Espírito Santo fala conosco para a gente poder transmitir à igreja. Os irmãos sabem do projeto
ECEM, a nossa Secretaria de Missões. Os irmãos conhecem os nossos missionários do campo, onde nós estamos. E vou só citar aqui para os irmãos, mas creio que os irmãos bem sabem que a nossa Secretaria de Missões atua em 11 países. 10 países mais o Brasil. Todos mundo sabiam disso? Todos sabiam? Amém? Amém. Amém. Então, desde a Argentina, Bolívia, Cuba, Haiti, Portugal não mais, tá, irmãos? Portugal, hoje tem. Alguém sabe, nosso missionário em Portugal, alguém conhece? Quem sabe quem está lá? Não? Ninguém sabe? Quem? Pastor Fabiano é um deles. Pastor William está ali, dirige uma congregação nossa ali em Portugal. E nós temos Espanha, o Pastor Paulo mais conhecido, né? Temos também na China, Pastor Elton, missionária Penha, na Índia, Pastor Rajendra. Só uma curiosidade aqui, Pastor Rajendra, irmão, na Índia, ele tem um canal no Facebook onde ele transmite os cultos dele, é inglês, mas se irmãos quiserem, Rajendra Kitu. Depois que eu passar, vou deixar, não sei se com a irmã Joyce ou com alguém, a lista de todos os nossos missionários, para que vocês orem, irmãos. Pastor Eugênio do Haiti, juntamente com a irmã Michele, recentemente tiveram uma passagem bem difícil, apedrejaram a casa deles, a irmã Michele precisou sair, deixar a casa, abandonaram a casa depois que o governo caiu, as milícias tomaram aquele país que já vinha sendo açoitado pelas catástrofes naturais, e agora sem governo, as milícias tomaram o país e ficou difícil, missionários sendo mortos. Então, orem pelo pastor Eugênio e pela irmã Michele. Amém, irmãos? Amém. E nós temos, os irmãos bem sabem desse trabalho, as crianças cantaram aqui que é um missionáriozinho. Eu sou um missionáriozinho. Então todos nós somos, ou deveríamos ser. O pastor falou aqui que há várias maneiras de fazer missões. E quando você faz missão ofertando, só para a gente entrar nesse assunto, nós estamos ainda falando dos nossos missionários. Quando a gente oferta, irmãos, para a obra missionária, só para você saber, o cristão brasileiro, em média, gasta mais ou menos por ano 30 centavos em missões. Se nós pegarmos toda a população evangélica do Brasil, gasta-se mensalmente, investem 30 centavos por mês, cada pessoa. Se você oferta mais do que isso, você é um abençoado e continua ofertando. Amém? Por quê, irmãos? Paulo vai dizer na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 9, verso 10, eu não vou ler agora, mas acho que o verso 13, ele vai dizer, porque aquele que dá semente ao que semeia, tudo isso que a gente faz, que a gente oferta, irmãos, eu não consigo ir na Índia, como o pastor Rajendra, mas a sua oferta chega lá. E quando a sua oferta chega para o pastor Rajendra, ele vai ajudar os obreiros que ali estão, a igreja. E lá, quando ele vai falar, olha, irmãos, chegou, nós recebemos a ajuda ali da nossa sede, em Sorocaba, a ajuda missionária dos irmãos lá do Santa Maria ofertaram. Eles se alegram no Senhor Jesus e dão graças a Deus pela vida dos irmãos. Olha que bênção. Os irmãos lá na Índia, dando graças a Deus pela vida de vocês aqui. Por isso que é bom quando a gente vai ofertar na obra missionária, no ECEM, oferta de envelope, irmãos. Quando na segunda, sempre na ceia, né, pastor? Que tem a segunda oferta de missões. Não coloque na sala, até coloque, mas coloque o seu nome ali no envelope. Essa oferta direcionada 100% para a obra missionária. Amém, irmãos? Então, oferte, ore pelos nossos missionários. Aí eu sempre digo para os irmãos quando a gente passa, e quando a gente vai orar pelo pastor local, que os irmãos oram pelo pastor Emanuel, pelo pastor, vocês nunca oram, vocês nunca devem orar, pelo menos, Senhor, abençoe meu pastor, amém. Não, eu sei que vocês não oram assim. Sei que quando vocês vão orar pelo pastor Emanuel, vocês demandam tempo. Pelo menos 5, 10 minutos, 15 minutos, só orando pela vida do pastor Emanuel.
Senhor, abençoe o pastor. Dê sabedoria no teu servo. Dê graça a ele, força para ele que ele não desista, continue lutando. Sabedoria para ele que possa trazer ensinos bons, palavras de conselho. Senhor, instrua o teu servo. E assim que a gente ora. Só que quando a gente vai orar pela obra missionária, irmãos, a gente faz aquela oração bem rápida, irmãos. Senhor, abençoa os nossos missionários. Amém? Não. Se a gente fosse orar pela obra missionária, irmãos, interceder pela obra missionária, a gente precisa também orar assim como a gente ora pelos nossos filhos, pelo nosso esposo, nossa esposa, pelo nosso pastor. Orar, irmãos, com convicção. Eu sempre digo para os irmãos, quando a gente tiver, Senhor, eu sempre faço essa oração, e sempre ensino para a igreja. Senhor, quando o missionário do Senhor, aqui no campo do Sorocaba, estiver passando por alguma dificuldade, lá no campo, incomoda o meu coração para que eu possa interceder por ele. E quantas vezes, irmãos, os nossos missionários passam por aflições, dificuldades, e que a gente nem sabe. Mas, às vezes a gente sente no coração o Espírito Santo falando conosco para que a gente possa orar por eles. Então, ore, irmãos, pelos nossos missionários. Depois eu vou deixar aí a lista, são 10 países, mais o Brasil, onde nós estamos com os nossos missionários. E 4 deles, irmãos, eles estão ali naquela janela dos 50 países mais que sofrem perseguição religiosa. A Índia é em 11º lugar. Depois nós temos com o pastor Rajendra, né? Depois nós temos a China, com o pastor Elton e a missionária Penha, que está em 21º lugar no ranking. Em 15º, desculpa. Depois temos Marrocos, né? Onde o pastor Paulo faz as incursões missionárias. Abrindo um parênteses aqui, ontem teve batismo, quem viu? Batismo na Espanha. Várias pessoas se batizaram, viu? Várias pessoas se batizaram ali, o pastor Paulo fez o batismo. Mas no mês passado, ele fez uma incursão em Marrocos. E um jovem, irmãos, eles alugaram um quarto no hotel. E esse jovem, lógico que não foi divulgado por conta da perseguição religiosa, mas batizaram um jovem na banheira no hotel, irmãos. Olha que bênção. É lógico que esse jovem não pode contar para ninguém que ele abandonou o Islã, né? Por conta de ter aceitado a Cristo. Mas, graças a Deus, o Evangelho está sendo pregado, pessoas estão sendo salvas. E nós devemos alegrar-nos, irmãos, com isso. A obra missionária está sendo feita. Assim como vocês fizeram aqui hoje, nos bairros, aqui no bairro, no culto ao ar livre, os nossos irmãos estão fazendo lá fora. Mas precisam das nossas intercessões. Amém, irmãos? Precisamos sempre lembrar de orar pelos nossos missionários. Amém? Olha só a Bíblia comigo, irmãos. A gente vai escorrer um assunto. Mateus, no capítulo 9. Aí eu não falei, o 4º país onde o nosso ECEM está é Cuba. Pastor Saul Matos, médico, um cirurgião, ele está em 26º lugar no ranking de perseguição mundial. Pastor Saul Matos, sua família ali, em Cuba. Mateus capítulo 9, texto bem conhecido, verso 35. Enquanto você acha, todo mundo achou? Mateus 9, 35 diz assim, então vamos ler. E Jesus foi por todas as cidades e aldeias, ensinando nas suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e todas as doenças entre o povo. E ele, vendo a multidão, ou vendo as multidões, moveu-se de compaixão. Algumas traduções dizem de íntima compaixão, porque elas estavam exaustas, dispersas, como ovelhas que não têm pastor. Então, ele disse aos seus discípulos: a seara
é verdadeiramente grande, mas poucos são os trabalhadores. Ora, rogai, pois, ao Senhor da seara que envie trabalhadores para a sua seara. Mas no João, no capítulo 4, no verso 35, Jesus, naquela passagem da mulher samaritana, ele vai dizer: olha, vocês nos dizem que faltam 4 meses para a colheita? Eu vos digo que já chegou a hora, a colheita está pronta. A gente vê hoje uma grande dificuldade em se pregar o Evangelho. No verso 35, a gente vai ver Jesus em ação, ele pregando em todas as cidades, as aldeias, as sinagogas. No verso 36, verso 35, as ações. No verso 36, a motivação de Jesus. O que motivava Jesus a pregar em todas as cidades, nas sinagogas, em todas as aldeias? O que motivava Jesus? O que nos motiva, irmãos, a fazer a obra do Senhor Jesus? O que tem motivado você a fazer ou não fazer a obra do Senhor Jesus? Quando a gente vê o verso 35, Jesus em ação, pregando em todo lugar que ele passava, a gente vê que há uma necessidade. E eu digo para os irmãos que há necessidade em todos os lugares. Em todos os lugares há necessidade de se falar do amor de Jesus. Por que há essa necessidade, irmão? Primeiro, essa necessidade é uma necessidade espiritual. Paulo nos fala isso na sua carta aos Romanos, no capítulo 3, ele vai dizer que todos pecaram e precisam do Senhor Jesus. Porque todos pecaram. Hoje a população mundial são um pouco mais de 8 milhões, 8,2 bilhões de pessoas. São 8,2 bilhões de pessoas que precisam de Jesus. Então há necessidade em todo lugar. Mas se a primeira necessidade é uma necessidade espiritual, pela visão de Paulo, a gente entende também que há uma necessidade de se pregar o Evangelho em todos os lugares por conta da questão de geografia, uma questão geográfica. No nosso mundo há vários locais de difíceis acessos, línguas diferentes. E aqui eu abro um parênteses para dizer para os irmãos que nessas regiões mais remotas do nosso mundo, hoje recentemente tem um dado que entre 2010 e 2020 a população evangélica cresceu 122 milhões de novos cristãos entre 2010 e 2020. Amém? Aleluia, né, irmãos? Só que, em contrapartida, nesse mesmo período, em 10 anos, a população muçulmana aumentou em 327 milhões de muçulmanos. Mais do que todas as religiões juntas. Não sei se vocês não sabem, mas no nosso país há um número de muçulmanos de pouco mais de 1 milhão de muçulmanos no Brasil. Várias mesquitas em São Paulo, no Brasília, no Paraná, no Rio Grande do Sul. O número de muçulmanos tem crescido absurdamente. A população mundial evangélica hoje chega quase perto dos 3 bilhões de evangélicos. A população muçulmana entre 2010 e 2020 alcançou 2 bilhões. Atualmente será a maior religião do mundo, o muçulmano, o Islã. Então há necessidade de se pregar o Evangelho em todos os lugares. Quando a gente olha para o nosso país, ainda há povos não alcançados no Brasil. Vocês não sabiam disso? Ainda há povos que não conhecem Jesus. Se a gente pegar hoje, falar de aldeia indígena, eu tive em 2 aldeias indígenas, uma aldeia Guarani e uma aldeia Caiapó, que é a nossa, onde foi inaugurada em 2017 a nossa igreja ali no Pará, no sul do Pará, ali no Cumaru do Norte. Eu estive com o pastor Paulo inaugurando o templo da nossa igreja. E hoje quem está lá é o pastor Bandian e o pastor Caiorê Caiapó, que são os pastores ali nessa comunidade indígena. Mas hoje, irmãos, ainda há cerca de 97 comunidades ou
etnias indígenas ou nações indígenas, melhor dizendo, que ainda não conhecem Jesus. Se fosse para nós evangelizarmos todos os povos indígenas do Brasil hoje, irmãos, nós precisaríamos de 500 missionários. Não é muito. 500 pessoas dispostas a evangelizar, a alcançar todos os indígenas. Não é muito. A gente pega no nosso campo de Sorocaba só de evangelista, já deve ter o dobro disso. Por que não faz, irmãos? Por que a gente não consegue? Mas se perguntar, eu sempre me pergunto, por que a gente não consegue fazer, irmãos? Fora isso, irmãos, nós temos povos ribeirinhos. Estou com uma viagem agendada para fazer uma visita com povos ribeirinhos, agora no final do ano. Nós temos quilombolas no Brasil não alcançados, ribeirinhos, mais de 10 mil comunidades, que, irmãos, não tem um crente sequer nessas 10 mil comunidades ribeirinhas. A Assembleia de Deus é a maior denominação evangélica do país. As maiores igrejas, ou a maior quantidade de igreja evangélica Assembleia de Deus no estado de Belém, no Brasil, está no norte. Onde tem mais igreja Assembleia de Deus é no norte do país. E a gente não consegue alcançar. Lógico que estamos trabalhando, mas não conseguimos. Eu vi uma matéria, um pastor do Maranhão, se não me falha a memória, ele fez um projeto, e Deus vai honrar, eu creio nisso, de 50 mil almas para Jesus em 2025. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Glória a Deus por isso. Projeto audacioso para aquele estado, mas que Deus possa ter êxito através do nosso Senhor Jesus. Nós temos quilombolas também, mais de 3 mil comunidades, ainda sem presença evangélica. Nós temos ciganos, mais de 1 milhão de ciganos no Brasil. E aí entra a questão da tradução da Bíblia para eles, que é uma questão também muito difícil. Ninguém olha por tradução da Bíblia. Quantos aqui tem a Bíblia? Amém? Você não tem ela assim, né, impressa? Tem no smartphone. Várias, não só, várias traduções da Bíblia, para a criança, para a mulher, para o idoso, letra grande. Vamos, várias traduções. E existem pessoas, 1.600 línguas, povos, que não tem um versículo bíblico, irmãos, não conseguem ler. Lembra da passagem lá de Filipe e entendes tu que lê? Como a pessoa vai entender se não consegue ler na língua original? Se alguém mostrar para os irmãos aqui que não fala inglês, alguém aqui, todo mundo fala inglês? Quem não fala? Alguém que fala alemão? Não. Se alguém diga que vai pregar alemão, vai pregar para você, e você quer ler a Bíblia, como você vai ler, irmãos? É preciso, irmãos, que nós tenhamos para essas pessoas a Bíblia na sua língua. Há necessidade em todo lugar, irmãos. Nós só precisamos estar atentos para que nós possamos orar, interceder por essas necessidades. Para se traduzir a Bíblia hoje, irmãos, com toda a tecnologia que tem. Semana passada eu estava numa reunião com o diretor de missões do setor 4 de São Paulo, um projeto, e o filho dele está num trabalho, numa escola, vai se formar em linguista para a tradução da Bíblia. É um projeto, um trabalho difícil, não tem muito investimento. Para traduzir a Bíblia hoje, com todo o investimento que nós temos, tecnologia, se for uma língua ágrafa que não tem grafia, leva-se ainda 20 anos. Talvez pessoas que estão em algumas dessas aldeias, desses povos, nunca vão conseguir ler João 3,16. Como a gente consegue ler na nossa casa, ou pelo menos deveríamos ler em nossa casa. E quando a gente diz que ama a palavra de Deus, quando a gente ama alguém, ou ama alguma coisa, a gente se dedica a ela. Então, se eu falo que eu amo a Bíblia e eu não a leio, eu estou sendo falso. Hipocrisia, né? Mas nós precisamos orar, irmãos, pela tradução da Bíblia. Pessoas possam ouvir. Hoje, o Estado brasileiro, irmãos, com o menor índice de cristãos evangélicos, é considerado um Estado não alcançado, ou algumas cidades
não alcançadas. E o que são povos não alcançados? É que o número de pessoas que existem naquela cidade, naquele estado, naquela região, não é capaz suficiente de proferir o evangelho, de fazer aquilo aumentar. Vocês têm ideia, o estado do Piauí hoje é um estado quase não alcançado. Existem cidades que não tem um cristão evangélico. Existem cidades no Rio Grande do Sul que não tem cristãos evangélicos, irmãos. Aqui, do lado. Assim, em várias cidades do nosso Brasil. Tem crescido muito o evangelho, irmãos, mas em alguns lugares nós temos deixado a desejar. Povo sertanejo. Nós temos o missionário pastor Bahia, né? Pastor Valdemir, lá no sertão da Bahia, em Vitória da Conquista. Ele está agora migrando mais para o interior. Ele nos fala da dificuldade. Hoje o sertão nordestino, o sertão brasileiro, existem mais de 6 mil comunidades que não tem sequer a presença de um cristão naqueles lugares. E há uma dificuldade muito grande de ser pregado no sertão brasileiro. É uma jovem de Araçoiaba e ela está vendendo tudo que tínhamos. Ela foi estudar e agora está indo de mudança para o Nordeste do Brasil para pregar o evangelho no sertão brasileiro. Ainda Deus tem movido pessoas a trabalhar para Ele. A gente fala, mas eu não posso fazer. Os irmãos aqui foram para as ruas hoje pregar o evangelho e às vezes a gente fica colocando dificuldade naquilo que a gente faz. Eu não vou pregar, eu não vou fazer o evangelismo hoje como pastor porque eu não faço parte do grupo de evangelismo. E é difícil, irmãos. Mas será que é só o grupo de evangelismo que precisa fazer missões, irmãos? Precisa pregar o evangelho? Sim ou não? De quem é a responsabilidade de pregar, irmãos? Da igreja? Quem é a igreja? Nós somos a igreja. A responsabilidade é minha. O meu metro quadrado diz respeito a mim. Se chegar alguém, o Senhor Jesus Deus sempre vai colocar pessoas para que nós possamos falar de Jesus. Às vezes Deus coloca e nós não falamos. Outro dia eu estava ali no Campolim, um jovenzinho, acho que uns 20 anos, se tivesse, me abordou. Moço, eu estava trabalhando, ele, moço, posso orar por você? Eu não me identifiquei. Falei, amém. Faça o que o Senhor Jesus mandou você fazer. Moço, um jovem de 20 anos. Outro dia encontrei com um, ali no Olívio, moço, dentro do mercado, irmãos. Posso orar por você? Quem já fez isso? Alguém já fez isso? Olha só, irmãos. 2 jovens que me abordaram. Uma era do norte do país, outra daqui, de uma outra igreja daqui de Sorocaba. Posso orar por você? Eu falei, claro, ore. Eu nem me apresentei como pastor, como crente, não, irmãos. O Senhor Jesus pediu para que ele fizesse o trabalho e ele precisa fazer. E graças a Deus porque ele tem feito. Porque a gente fica procurando oportunidade para falar de Jesus. Daí a gente pensa assim, eu não vou falar na rua porque não é no mercado, porque no mercado não é lugar de falar de Jesus, então as pessoas não querem ouvir, não vou falar de Jesus no mercado. Eu não vou falar na escola, porque a escola vai estudar e não posso fazer isso aqui. E não dá. Não posso fazer um trabalho porque tem a regra, as normativas do meu emprego e não posso falar de Jesus aqui. O emprego não dá. Não posso falar de Jesus no ônibus porque no ônibus está todo mundo cheio e ninguém quer me ouvir. Tem um lugar onde a gente pode falar de Jesus. Tem? Onde é? Na igreja. Mas será que a igreja é o lugar da gente falar de Jesus, irmãos? Para quem não conhece? Será que é? Nós precisamos falar de Jesus para as pessoas, para aqueles que ainda nada ouviram do Senhor Jesus. Paulo diz, escrevendo aos Romanos, esse evangelho precisa ser pregado àqueles que nada ouviram do Senhor Jesus. Jesus, ele diz, versículo 36 diz que Jesus se moveu de íntima compaixão. Às vezes, irmãos, eu tenho a impressão de que tem faltado isso para nós, como igreja. Compaixão. O que é compaixão, irmãos? É sentir a necessidade da pessoa em mim mesmo.
Eu vejo a dificuldade do meu irmão, seja ela qual for, é aquilo que tem que doer em mim. E quando a gente passa para aquelas coisas, a gente transfere isso, essa compaixão para as pessoas que estão lá fora, sem o Senhor Jesus. Quantas vezes, irmãos, pessoas em situação de rua passam pela gente e a gente finge que não vê? Quantas vezes pessoas no semáforo pedem alguma coisa para você e a gente fecha o vidro do carro? Falta de compaixão. Então Jesus disse que ele se moveu de íntima compaixão. Compaixão não é um sentimento humano, irmãos. A gente precisa pedir a Deus. Irmãos, existe um segmento, que eu falei de alguns aqui, ainda tem um segmento do Sul, com mais de 1 bilhão de pessoas também que não conhecem Jesus, mas tem um segmento aqui que ele não é nem sociocultural, ele não é sociocultural, mas ele é socioeconômico, que são os mais ricos dos ricos e os mais pobres dos pobres. Nesses dois polos, irmãos, entre os mais ricos e os mais pobres, há 3 vezes menos a presença evangélica entre esses dois grupos. Os mais ricos, que aí são aquelas pessoas trancadas em seus condomínios, que é difícil acesso, onde eu não vou conseguir chegar, mas talvez tenha alguma irmã aqui que trabalha numa casa dessa de um milionário aí, e a irmã pode falar do Senhor Jesus para ele. Eu fiquei durante 10 anos trabalhando com um CEO numa multinacional e pessoas não tinham acesso a ele. Poucas pessoas tinham acesso a ele, mas eu tinha. E nesse período que eu fiquei, de 2009 a 2019, eu falei do Senhor Jesus, ele ouviu. Se ele aceitou, é aquilo que a irmã falou aqui, né? A gente pregou, né? Lançou a semente, né, irmã? E saí, eu fui evangelizar na rua e não vi ninguém aqui no culto, que eu entreguei o folheto, que eu falei de Jesus. Irmãos, o resultado dessa semeadura a gente vai ver no céu, como a gente não veja aqui. Quando o Senhor Jesus, na passagem lá de Marcos, capítulo 5, sobre o Gadareno ali, a Bíblia diz que ele queria ir com Jesus e Jesus disse, não, vai, a sua casa, os seus, né, vai para os seus, para toda a cidade. E a Bíblia diz que ele saiu pregando, e diz que muitos se maravilharam. Ora, Jesus não viu o resultado, porque Jesus já saiu, mas Jesus sabia do resultado, pela sua onisciência. Se Jesus fala, não, vem comigo então, me segue, como é que ficariam os outros, irmãos? Então, a gente não sabe o poder que é falar do Senhor Jesus. Eu sempre digo, quando a gente vai fazer nota do Projeto Barnabé, ou quando a gente vai ajudar os irmãos em alguma culto ao ar livre, vai fazer evangelismo, panfletar, irmãos, é muito bom de entregar o folhetinho. Mas tem irmãos que ele quer, o pastor falou assim, a gente vai evangelizar essas 5 ruas. E tem irmão que ele quer evangelizar 5 ruas. E não precisa, irmãos. Se você tem 1 hora de evangelismo e você precisa evangelizar todo o bairro, se você em uma hora de evangelismo, se você conseguir evangelizar 3 pessoas, 1 pessoa, e conseguir falar e explicar para essa pessoa quem é o Senhor Jesus e o plano de salvação, irmãos, valeu por uma semana de panfletar a rua aí. De tempo, de qualidade no seu evangelismo. Vale por Jesus. Eu sempre digo que a gente às vezes tem apresentado Jesus de maneira errada para as pessoas, nos nossos evangelismos. E como assim, pastor, apresentando errado? A gente fica apresentando, vai lá, Jesus vai te ajudar, Jesus vai abençoar a sua vida. E vai, irmão, porque isso é consequência. Mas não, quando a gente vai apresentar Jesus para as pessoas, Jesus quer salvar a sua alma. Jesus quer te dar a vida eterna. O resto, irmãos, é consequência. Bênção espiritual, bênção material, é consequência, mas a gente precisa apresentar Jesus como Ele é, Senhor e Salvador, irmãos. É dessa maneira que precisa apresentar, e a gente precisa apresentar com compaixão. Não olhar para as pessoas na rua e, de repente, se eu parar para conversar aqui, não tenha medo de perder tempo, irmãos. Você está investindo tempo, né? Você não está perdendo tempo, você está ganhando tempo. Então, invista, irmãos, para as pessoas que Deus coloca, porque há necessidade em todos os lugares, onde você está, tem necessidade. Se Jesus te colocou
nesse trabalho, nessa escola, nesse emprego, é porque tem necessidade. Tem necessidade. Jesus nunca vai colocar a gente em lugar que não há necessidade, irmãos. É só a gente ficar atento a esses detalhes. No verso 37, o Senhor vai dizer para os discípulos que a seara é grande, mas que os trabalhadores são poucos. Por que os trabalhadores têm sido poucos, irmãos? Sendo que a igreja nunca cresceu tanto como tem crescido. Jesus disse que os trabalhadores são poucos. Para os irmãos terem uma ideia, existe um dado, uma pesquisa, e eu quero acreditar que essa pesquisa ela não é verdadeira. Quero acreditar que essa pesquisa não seja verdadeira, irmãos. Uma pesquisa americana que diz que 95% dos cristãos, 95% dos cristãos nunca ganharam uma alma para o Senhor Jesus. Se isso for verdade, é uma notícia muito triste, irmãos. 95% dos cristãos nunca ganharam uma alma para o Senhor Jesus. Se for verdadeira essa pesquisa, é uma notícia muito triste para nós. O que estamos fazendo com aquilo que o Senhor Jesus nos deu? A irmã leu aqui Lucas 16, ide. Esse ide e pregai, ide e proclamai, a tradução dele correta seria indo pregar o evangelho. Não ide, é indo pregar o evangelho. Que soa melhor, irmãos. Por quê? Indo para a escola, indo para o trabalho, indo para a faculdade, indo visitar o irmão, indo visitar a mãe, indo pregar o evangelho. Onde você está, prega o evangelho. Mas nós temos visto que os 20%, irmãos, 20% da igreja, apenas 20% da igreja é que faz alguma coisa nos trabalhos de liderança da igreja, apenas 20%. E isso, se a gente traz para o nível mundial, eu falei de 3 bilhões de cristãos, há muitos trabalhadores, mas a seara, são poucos trabalhadores nessa seara tão grande. É que nós estamos tão atentos com nós mesmos e acabamos esquecendo das coisas do Senhor Jesus. E o Senhor Jesus, ele delegou para que nós fizéssemos esse trabalho, pregar o evangelho. Atos 1:8, quem sabe? Mas recebereis poder, que há de vir sobre vós, quando vier o Espírito Santo, descer sobre ti, e sereis o que, irmãos? Testemunho. Tanto em Samaria, Judeia, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Mas aí a gente pensa que nós, pentecostais, embora estou nessa pegada mais calma para os irmãos, para que nós possam entender, mas nós entendemos que sermos revestidos do poder é para falar em línguas estranhas. Nós achamos que ser revestido do poder é para profetizar, é para curar os irmãos, amém, é para fazer qualquer outro tipo de coisa, não falar aí dentro de sapatinho, fazer aviãozinho. Não, irmãos. Também. Não estou dizendo que não é. Também é para falar em línguas estranhas. O revestimento do Espírito Santo também é para profetizar. Também é para a gente colocar a mão nas pessoas e as pessoas serem curadas em nome do Senhor Jesus. Mas o que Jesus disse para os discípulos? Que vocês serão cheios do Espírito Santo. Para quê, irmãos? Para ser o quê? Testemunho. Então, quando a gente recebe a autoridade do Espírito Santo, você é testemunha do Senhor Jesus. E se nós não somos testemunha, estamos falhando. E quem é testemunho, irmãos? O que uma testemunha faz? Quando a gente vê esses casos aí na justiça, que alguém vai de testemunha, o que uma testemunha faz? Ela fala daquilo que viu, que conhece. Conhece o Senhor Jesus? Quantos conhecem o Senhor Jesus? Amém, irmãos? Fala do Senhor Jesus.
Seja uma testemunha dele. A seara é grande, irmãos. Há necessidade. Não são mais de 7 mil povos ainda que precisam ser alcançados no mundo todo. Fala, pastor, mas eu não vou pelo mundo todo. Talvez não, mas se Deus te enviar, irmãos, hoje, não importa a idade, irmãos, a gente vai, que Deus envia. Agora, eu preciso ter um chamado para ser missionário, irmão? Sim ou não? Preciso? Não. Não precisamos de um chamado. Outro dia eu dei uma palestra na sede para os jovens, e a temática foi essa, chamado. E aí são várias áreas de chamado, e tentando desmistificar isso. Eu não preciso de um chamado, irmãos, para fazer a obra do Senhor Jesus, para ser um missionário. É lógico que tem aqueles que o Senhor Jesus chama e dá um direcionamento direto. Deus tem os seus. A necessidade está em todo lugar, e Deus sabe aonde. E alguns mais específicos, ele pega e fala, não, você vem. Chamada. Agora, existem pessoas que nunca tiveram chamado e são missionários. Vocês irmãos ouviram falar de Sofia Miller? Ela escreveu o livro O Grito que Ecoa na Selva. É uma missionária americana que no final da década de 60 e início da década de 70, ela passando numa praça ali nos Estados Unidos, em Nova York, um pregador pregando a palavra em cima de um caixote, ela atravessando aquela praça, ela ouve a mensagem, recebe a Cristo como Salvador, e dali em diante ela começa a pregar o Evangelho. Ela vem então para a floresta amazônica, ali na Colômbia, e ela começa a pregar. E ao passar dos anos, ela pregou por quase 30 anos, por 3 décadas, aqui na floresta amazônica, e sem que ela percebesse, ao longo dos anos, ela atravessou a fronteira, Colômbia-Brasil, e chegou em 3 aldeias, Guanigua, Corupá, e uma outra que me fugiu o nome. Mas ela pregou por 3 décadas nessas 3 aldeias. Irmãos, o canoeiro, o barqueiro dela, remava quando ela viajava de canoa. Ele foi entrevistado um tempo atrás, e ele disse que ela viajava à noite, e ninguém gosta de viajar à noite naqueles igarapés, nos rios da Amazônia. E aí o entrevistador falou assim, enquanto você remava, ela dormia? Ele falou, não, enquanto eu remava durante a noite, ela com uma lamparina ia traduzindo a Bíblia para a língua Coripá. Hoje, essas 3 aldeias, ainda nos dias de hoje, tem as aldeias com o maior número de percentual de nativos cristãos, mais de 90%. Esse grupo de aldeias é onde tem o menor índice de alcoolismo entre as aldeias indígenas, por conta de Sofia Miller. E ao final da sua vida, ela foi entrevistada, e o entrevistador fez a pergunta que geralmente a gente faz para todos os missionários: como foi o seu chamado? E ela disse: eu nunca tive um chamado. Eu li uma ordem e obedeci. E qual foi a ordem? O texto que a nossa irmã leu: ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Não precisamos de um chamado para fazer a obra. Existe ali na Amazônia, o testemunho dele, essa biografia do Sr. João, apenas Sr. João, e o missionário Ronaldo Lidório esteve visitando algumas aldeias. Para ele era uma aldeia não alcançada, e quando ele chega lá, para a surpresa dele, vou encurtar, para a surpresa dele, ele estava limpando as aldeias, eram 3 aldeias, ele estava limpando ali ao redor da aldeia. Ele perguntou: o que estão fazendo? Nós estamos limpando, vai ter culto. Mas vocês são crentes? Nós somos, você não é crente? E o Ronaldo disse: amém, nós somos crentes. Mas quem pregou para vocês? Qual foi o missionário? Eu não conheço o missionário. Qual foi a etnia? Qual foi a igreja? Qual foi a missão? Nós não conhecemos missão. Mas quem pregou para vocês? Foi o Sr. João, um ribeirinho, mora ali embaixo, a casa dele.
logo abaixado, ele desceu, um trio. E quando ele chega na casa, uma casa de 4x4, só as palafitas, né, amarrada numa árvore, a casa uma flutuante. E quando ele passa assim pela janela, está o seu João sentado, lendo a Bíblia, passando o dedo assim nas linhas, balbuciando aquelas palavras. E ele chega para conversar com o seu João e diz: seu João, vim te visitar. Ele se apresenta como missionário, pastor Ronaldo Lidório. Ele chama a mulher dele: Maria, corre, traz as crianças. Chegou em casa um missionário. E o Ronaldo pergunta: quem será que é o missionário aqui, irmãos? E discorrendo aquela conversa, ele fala: seu João, quem enviou o senhor aqui? Que igreja o senhor é? Ele falou assim: eu sou da Assembleia de Deus do Belém. Aí o Ronaldo: só podia ser, né? Para estar aqui nesse mato. Ele falou assim: mas como o senhor chegou até aqui? Ele falou: eu tive uma conferência missionária na minha cidade, em Tefé. E o pregador falou assim: pregue o Senhor Jesus àqueles que nada ouviram do Senhor Jesus. E diz que ele saiu pelos bairros daquela cidade e todo mundo conhecia o Senhor Jesus. Saiu mais longe da cidade e as pessoas conheciam o Senhor Jesus. Então ele desceu o rio e até chegar naquelas aldeias onde ninguém conhecia o Senhor Jesus. E ele pregou. Irmãos, ele plantou 3 igrejas, uma em cada aldeia. Glória a Deus. Sem estudo, sem envio missionário, sem chamado. Ele ouviu alguém dizer que precisava pregar o Evangelho e ele obedeceu. Há necessidade em todo lugar, irmãos. E nós precisamos estar atentos a essas necessidades. O Senhor Jesus vai colocar pessoas no nosso meio para que nós possamos evangelizar. Verso 38 diz: orai, a minha versão diz orai, mas algumas versões diz rogai. E o rogai aqui, irmãos, para a gente encerrar, esse rogai, a tradução dele seria, é como se fosse uma súplica. Suplicai ao Senhor da cidade para que visse ceifeiros. É como uma mãe com o filho no colo, desesperada, pedindo ajuda. É essa súplica que Deus fala: rogai. O Senhor diz: rogai, suplicai a Deus para que envie ceifeiros. O Senhor envia pessoas dispostas a atravessar os continentes, a avançar mais para pregar o teu Evangelho. E eu encerro contando uma história para os irmãos. No livro de 2 Reis, capítulo 7, verso 9, depois, se vocês quiserem ler em casa, vai contar a história de 4 leprosos. A cidade de Samaria estava sitiada pelos sírios, ninguém entrava e ninguém saía. Ele vai dizer que a situação era tão difícil que algumas mães matavam seus próprios filhos para poderem comer. Era uma dificuldade tremenda. E os sírios tinham fechado, cercado Samaria e ninguém entrava, ninguém. Vamos até o arraial dos sírios? Se a gente acha alguma coisa. Se a gente ficar aqui, a gente vai morrer de fome. Se eles nos matarem, a gente vai só adiantar o processo. Parafraseando aqui para os irmãos entenderem. Ele diz que quando eles chegam próximo ao arraial dos sírios, eles chegam e não encontrou nada, vazio. Eles tinham acabado de sair. Ele disse que eles ouviram o som de um grande exército chegando, então eles saem, abandonam e deixam tudo para trás. E quando eles chegam ali, eles veem tudo abandonado. A Bíblia diz que eles vão, comem, se alimentam, eles vão, pegam vestes, eles entram nas tendas, pegam prata, pegam ouro, vão e escondem dentro do mato. Eles voltam pela segunda vez, pegam veste, pegam ouro, pegam prata e vão esconder de novo no mato. Até que, irmãos, um deles diz: nós não fazemos o bem. Verso 9 diz: nós não fazemos bem. Hoje é dia de boas novas. Nós precisamos ir lá e avisar os nossos irmãos de Samaria para que eles também possam vir e se alimentar. Irmãos, nós não fazemos o bem. É tempo de boas novas. Se nós viemos para a igreja e só nos alimentamos
e vamos para casa, e voltamos aqui, nos alimentamos, voltamos para casa, nós não fazemos o bem. É tempo de boas novas, de anunciar o Evangelho. O Senhor Jesus está às portas, voltando. Pessoas ainda precisam ouvir sobre o nosso Senhor Jesus para serem salvos. É tempo de boas novas, irmãos. Para que a gente vem na igreja, irmãos? Para ouvir a palavra no domingo, ouve a palavra, vem no culto de sexta-feira, ensino da palavra, o pastor Manuel traz, escola dominical, você vem, se alimenta, irmãos. E o que a gente faz com esse alimento? Segunda-feira, amanhã, aquele primeira pessoa que o Senhor Jesus colocar próximo a você, fala do Senhor Jesus. Vem na sexta-feira, comeu uma palavra maravilhosa, o pastor trouxe uma palavra de ensino. Chegou no sábado e conheceu alguém, encontrou alguém, fala do Senhor Jesus, irmãos. Aprendeu na escola dominical coisa legal, fala do Senhor Jesus. Aqui, irmãos, para nós nos alimentarmos e falar do Senhor Jesus àqueles que nada ouviram. Apresente o Senhor Jesus como Ele é, Senhor, Salvador, irmãos. Amém, irmãos? Há necessidade em todos os lugares, lembre-se disso. E você, onde você está, o Senhor Jesus te colocou para você fazer a diferença. Amém? Existe alguém em nosso meio que não é crente no Senhor Jesus, não recebeu o Senhor Jesus, e nessa noite deseja receber a Cristo como Senhor e Salvador na sua vida? Alguém que não é cristão? Existe alguém em nosso meio que quer receber a Cristo como Salvador, ter uma mudança de vida, morar com esse povo maravilhoso no céu? Alguém? Se não há ninguém, eu queria fazer uma oração pela igreja. Pastor, posso orar? A minha oração nessa noite, irmãos, para nós, vamos colocar em pé, é para que o Senhor Jesus abra os nossos olhos espirituais, para que nós possamos ver a necessidade, irmãos, onde ela está. Às vezes a gente está tão tarefado no nosso dia a dia e nós não vemos a necessidade. Uma pessoa em situação de rua, alguém que passa na rua, no nosso portão. Fale do Senhor Jesus, irmãos. Amém. Tem um irmão que queira reconciliar com o Senhor Jesus, está afastado. Vem aqui, meu irmão. Glória a Deus. Irmão Levi, um das 12 tribos. E o Senhor Jesus se reconciliando. Olha que bênção. Os irmãos evangelizaram, fizeram culto. Ele está aqui. Mais alguém? Amém. Nós vamos orar para o irmão Levi. E a minha oração é essa, assim como nós fizeram hoje. Senhor, nos dê estratégia, nos dê direção do Espírito Santo para falar do teu nome, falar do teu amor. Coloque pessoas, Senhor, dispostas a ouvir o teu nome. Essa é a minha oração nessa noite, essa é a nossa oração. Deus, em nome do Senhor Jesus, ó Pai, nós oramos a Ti, agradecendo a Ti, ó Deus, pela oportunidade de estarmos conhecendo a Tua palavra. Sabemos que a necessidade, ó Deus, em todos os lugares, e o Senhor é quem rege, ó Deus, esse mundo. O Senhor nada foge do controle de Tuas mãos. Mas se nós estamos aqui hoje é porque o Senhor assim permitiu. Pai, eu quero agradecer a Ti por esses irmãos que aqui estão, pela vida do irmão Levi, Senhor, dos irmãos que ministraram, que falaram, Senhor, porque quando a pessoa vem aqui à frente e recebe a Ti como Salvador, ou que reconcilia contigo, nós não fizemos nada, mas aqueles que fizeram antes, que pregaram, que oraram, que visitaram, Senhor, todo esse trabalho, Senhor, para que o Seu nome seja glorificado na vida do irmão Levi, ó Pai, que o Senhor possa, Senhor, abundantemente abençoar ele. Mais do que isso, ó Pai, que ele reconheça em Ti como Salvador da vida dele, como Senhor da vida dele, ó Deus. Que o Senhor possa guiá-lo em seus caminhos, dando força, graça, Senhor, ao nosso irmão. Senhor, que jamais ele venha se afastar dos Teus santos caminhos. Pai, eu oro também a Ti, ó Pai, por esses irmãos aqui na igreja de Santa Marina, ó Pai, que, Senhor, coloque, Senhor, pessoas, Senhor, no meio da vida dos nossos irmãos,
para que, Senhor, possam falar do teu amor, falar, Senhor, do teu nome, da tua salvação, ó Pai, Pai, da glória que é servir a Ti, e de que um dia nós iremos morar com o Senhor no céu. Sabemos que essa vida é uma vida passageira, ó Pai, e nós precisamos pregar a Tua palavra, porque há necessidade, Senhor. Sabemos que o Senhor já está às portas, ó Pai, mas nos dê oportunidade de ainda assim falar do Teu Evangelho, de pregar o Teu nome, Pai, às nações, às pessoas dos nossos bairros, aos nossos familiares, ó Pai. Continue abençoando essa igreja, Pai. Levanta, Senhor, missionários e missionárias nessa igreja, ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai, que pessoas aqui possam, Senhor, não só pregar aqui, mas ministrar fora, além de fronteiras. Pai, continue abençoando a vida do pastor Emanuel, continue dando sabedoria, graça ao Teu Filho, ó Pai, e que essa igreja prospere, Senhor, que cresça no nome santo do Senhor Jesus. Pai, é a nossa oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Os irmãos, quero agradecer ao pastor Adriano, agradecer. Amém. E orar por ele, né? Tem uma missão muito árdua, viu, gente? Muito árdua, né? De ser um missionário, de fazer essa obra. Deus que abençoe a vida do pastor. E agora, irmãos, vamos resta pedir a Deus que nos leve em paz e continuar orando. Não leve, fica firme com Jesus, viu? Passou muito tempo, né? Fora da igreja, mas graças a Deus, hoje o Senhor o trouxe de volta. Amém? Isso é Deus que faz, irmão. É Deus que faz. Quem sabe através dele, muitas outras almas vão chegar até aqui. Nosso trabalho não é vão, Senhor Deus e Pai. Agora, Senhor, despede cada um dos teus filhos, Senhor, levando em paz aos seus lares, livrando, meu Deus, de todos os males, Senhor. Cada um cheio com segurança em sua casa, Senhor. Abençoa o pastor Adriano também, Senhor, leva ele em paz, guarda ele debaixo da tua graça, da tua proteção. E continua, Senhor, usando o seu filho, Pai, no ministério da palavra, do ensino maravilhoso, Pai Santo e Eterno. Dá-nos uma noite de paz, Senhor. E se voltares esta noite, possamos cantar o hino da vitória. Enquanto tu não voltares, estaremos aqui essa semana, Senhor, cultuando a Ti e adorando a Ti na beleza da Sua santidade. Tudo isso, Pai, nós te pedimos agradecidos em nome de Jesus. Que a maravilhosa graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão com o Espírito Santo seja com todo o povo de Deus. E o povo de Deus diz: Amém. Amém.